Começando o programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, meus queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching, aqui é Mário Divo com mais um Miscelânea. Como sempre, temos aqui uma liberdade de abordagem de assuntos e eu quero trabalhar em torno de um texto, de um artigo, melhor dizendo, de um professor que publicou na Harvard Business Publishing, que tem uma publicação especial sobre educação, o professor August Akar. Ele publicou um texto em que ele questiona se os estudantes hoje estão aptos a trabalharem com a inteligência artificial. Na visão dele, existem muitas tecnologias generativas de inteligência artificial. O ChatGPT é um exemplo mais típico hoje em dia. E em algumas escolas, os professores estão banindo, restringindo o uso desse tipo de ferramenta, com preocupações ligadas à desonestidade acadêmica, preconceitos, enfim, ou até mesmo a proliferação de conteúdo nocivo. Agora, esse professor, que, como eu disse, ele teve uma preocupação de analisar até que ponto os estudantes estão prontos ou merecem estar prontos para esta nova realidade da inteligência artificial, o professor August Akar, ele sugere o seguinte, que é cada vez mais importante que as pessoas estejam com habilidades, desenvolvendo habilidades para poder trabalhar, aproveitar desta realidade que é a inteligência artificial. E ele cita, então, na visão dele, conforme os estudos que ele fez, as 5 habilidades principais que os alunos precisam para aproveitar esta realidade da inteligência artificial generativa. Volto a frisar, o ChatGPT é um exemplo muito claro, apesar de não ser o único. As 5 habilidades que ele cita são, primeiro, é a capacidade de o aluno, de a pessoa, saber identificar problemas, analisar e definir qual é o problema que ela quer resolver. A formulação do problema ela é fundamental porque como é que você pensa naquela questão que você vai solicitar para a inteligência artificial. Depois vem o ponto da saber explorar os novos produtos que vão surgindo a cada dia, verificando qual é aquela ferramenta de inteligência artificial mais adequada para aquele problema que você quer resolver. Você, no artigo, o professor cita 2 exemplos. Ele fala, por exemplo, o ChatGPT e o Stable Diffusion, eles são mecanismos que têm um tipo de abordagem. O Microsoft Bing, o Google Bard, eles têm outros tipos de abordagem. Então, para o tipo de problema que você tem, qual é a melhor ferramenta a ser usada? E depois fazer a experimentação. Como cada ferramenta evolui constantemente, é importante você continuar experimentando essas ferramentas, fazendo uma interação com elas, para verificar sempre qual é aquela que está mais adequada para cada tipo de problema que você vai levantar. O 4º ponto, a 4ª habilidade é o pensamento crítico. As ferramentas generativas de inteligência artificial, elas produzem conteúdo que às vezes é impreciso, tendencioso. É uma limitação das ferramentas atualmente. Então você tem que ter um pensamento crítico para conseguir evitar que você avance em torno de alguma informação recebida que não seja exatamente a mais adequada ou a mais precisa. E 5º ponto é a vontade de refletir, a vontade de pensar, a vontade de se envolver
na questão de verificar se as ferramentas estão sendo usadas adequadamente, verificar se aquilo que está recebendo faz parte mesmo da tua pergunta, como é que você vai tratar aquele conteúdo para resolver aquelas questões que você colocou, enfim. Esse processo de reflexão se concentra em examinar até mesmo um nível de pensamento, sentimento, crenças que podem envolver as pessoas que vão ter acesso àquela posição, aquela resposta, enfim, aquele tipo de conteúdo. É isso daí, meus queridos. Eu quis fazer menção à inteligência artificial, que também hoje será tema lá do meu encontro inteligente, mas aqui, miscelânea, mostra para você um aspecto que é: será que os estudantes hoje estão prontos para trabalhar com isso? Melhor do que proibir é ajudá-los a trabalhar bem e objetivamente. Aqui é Mário Divo, terminando mais uma miscelânea. Conto com vocês na semana que vem. Chegamos ao final do programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Ouça Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 9h30 da manhã, com reprise na quarta-feira, às 12h30 e na quinta, às 15h30. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.